Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Mello, para a gente falar do vestibular, como sempre, e hoje focando a Unicamp, já que no próximo domingo vai ser a segunda fase, né, desse vestibular. Eu fiz um levantamento aqui, para vocês terem uma ideia. Olha, 19, 20 e 21. A Unicamp, na segunda fase, cobrou na antiguidade e, no caso, a Grécia. Eu não vou mostrar aqui literalmente a prova, porque, como eu sempre comento aqui, não vão fazer Ctrl+V, Ctrl+C e colocar novamente. Nós temos que discutir o universo, para onde caminha, né? Que lado que vai aí o vestibular da Unicamp. Então, veja, os 3 últimos anos caiu a Grécia. E o que da Grécia? Primeiro, o de 19, caiu um texto sobre uma filósofa, Hipátia. Então, e dizia no texto que era neoplatônica. Então, já dava uma referência que, né, você poderia se orientar aí pelo pensamento do Platão, já que ela era neoplatonista. A outra questão, 20, né, sempre nessa ordem, tá? Quando eu comentar aqui, era um texto onde o Platão e o Aristóteles discutiam sobre a questão da democracia. Então, um tema sempre, né, que a gente tem que ficar atento a questões políticas, cidadania, né, o que é cidadão na Grécia, o que é democracia, e assim por diante, certo? O tema político, resumindo. E, na de 21, o papel da mulher, que eu sempre enfatizo aqui. Em qualquer período, Antiguidade, Idade Média, Brasil, é um tema que você tem que ficar muito atento se você está fazendo vestibular. Bom, passando para a questão, então, eu estou indo na ordem, né, que elas foram aparecendo. Por exemplo, apareceu contatos culturais. Esses contatos culturais, principalmente, né, no caso dos europeus com os ameríndios, isso é um tema bastante recorrente na Unicamp. Então, aparecia um texto, né, sobre um ponto de vista do índio, né, no caso, uma liderança indígena recebendo estrangeiros. Teve uma também, isso 19, né? 20, caiu uma sobre o Império Português e o impacto da colonização, né, que teria depreciado os portugueses, porque já que eles eram os agentes dessa conquista. E em 20 caiu uma sobre o Senado das câmaras no Brasil, né? E as irmandades. Aqui eu queria chamar a atenção que essas irmandades, essas confrarias, muitas vezes, numa aula, por exemplo, não sei se você está fazendo cursinho, muitas vezes o professor não tem tempo de entrar nesses detalhes. Se você pegar, você estuda da pré-história até os dias atuais, não é? Você pega Brasil, até mesmo da pré-história brasileira até os dias atuais, enfim, um curso de 1 ano, né, pensando no cursinho, aulas de 50 minutos, às vezes o professor não tem tempo de entrar nesses detalhes. Então, você tem que puxar, né, pelo universo do que você entende dos temas mais tradicionais e vai adequar para responder essas questões. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo mais claro. Mas, como eu disse, essas questões que a gente chama assim meio fora da curva, não são temas muito clássicos, né, que o professor comenta, que a apostila relata um livro didático, você muitas vezes vai encontrar nas resoluções de exercício. Por isso que eu falo sempre para dar uma olhada nas últimas questões, né? Nas últimas provas, melhor dizendo, como nós estamos fazendo agora, 19, 20, 21. Correto? Bom, para você também se orientar um pouquinho melhor, eu estou fazendo assim, olha, a questão número 1, né, de 19, de 20, de 21, a questão 2, de 19, 20, 21, ok? Então, olha, 19, caiu uma sobre o contexto 1848, 1890, na Europa. Bom, pessoal, aqui, um exemplo no que eu acabei de falar. Você vai pensar, mesmo que a questão não seja tão direta, você tem que pensar, século XIX na Europa, qual é o contexto? É o contexto
do que se chamou, né, de segunda revolução industrial, ou seja, a introdução da eletricidade, do petróleo, isso tudo, né, aumentando a produtividade, da rivalidades, né, se acentuando entre os países europeus, que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. Assim que você tem que pensar. E aí, em 20, a questão sobre o Cromwell, né? Então, se você estudou, sabe que Oliver Cromwell foi um dos líderes, né, da Revolução Puritana, e posteriormente esse contexto aí foi concluído pela Revolução Gloriosa. Então, é aquela transição que a Inglaterra viveu entre o fim do absolutismo e a organização de uma sociedade republicana no período do Cromwell, mas depois, né, a restauração da monarquia, mas nunca mais absolutista, uma monarquia parlamentar, como é mais ou menos até hoje, diga-se de passagem, né? A Inglaterra é uma monarquia, mas quem governa de fato é o parlamento. E eles cobraram o impacto disso no restante da Europa, certo? Depois nós vamos fazer uma outra live sobre, especificamente, aí vendo a questão, uma por uma, abordando. Hoje, como nós estamos muito próximos do exame, eu quero fazer mais abrangente. Como sempre falo, né, discutir o universo da Unicamp. Depois nós vamos questão por questão, porque nesse momento o importante é ter a visão panorâmica. Falta 2, 3 dias, não dá para revisar, né? Então nós temos que pensar nesse universo. Em 20, caiu uma sobre a Constituição de 1891 no Brasil, e aqui, pessoal, basicamente, se você lembrasse ali da separação da Igreja e do Estado, né, que houve a separação, daria para resolver bem essa questão, porque tratava dessa questão, né, do catolicismo. Antes, né, só era considerado cidadão quem fosse católico, né, excluía, por exemplo, judeus, excluía protestantes, religiões africanas, né, de matriz africana, nem se fale, né? Então, uma questão também sobre, né, cidadania. Bom, voltando então, 19, questão 4, lá em 19, um texto sobre Casa Grande e Senzala. Então, não sei até quanto você já estudou, Casa Grande e Senzala é um chamado dos clássicos da sociologia brasileira, e o Gilberto Freire defendia a democracia racial. Ele dizia que nossa escravidão foi um pouco mais adocicada, certo? Mais harmoniosa, assim, que depois foi enriquecida por outros, né? Florestan Fernandes e assim por diante. Bom, em 20, caiu um texto sobre o Bolívar. Um texto, pessoal, relativamente tranquilo, se você sabe do Bolívar. Então, cai Bolívar, pessoal, sempre é essa questão. O Bolívar defendia a unidade, né, da América Espanhola. Tome cuidado, porque já, né, houve vestibulares que exploraram isso. Incluía o Brasil nessa pátria única? Não. As nações de língua espanhola. Esse projeto teve resultado satisfatório, não teve. E em 21, né, caiu, então, um texto sobre o intervalo 30-60, e falava sobre os bailes. Aí que eu falo, pessoal, né, qual livro, qual professor vai discutir isso daí? Né, falava sobre a introdução dos bailes, né, na vida paulistana, principalmente. Aí, olha, é um exemplo melhor, porque eu tinha comentado há pouco. Você pensa, poxa, 1930, 60, São Paulo, o que aconteceu, gente, no Brasil? É o processo, era Vargas, né? Então, eles não perguntaram diretamente sobre o Vargas, mas você vai usar para responder a questão. É um processo de industrialização, portanto, de urbanização. O texto falava, né, desse cosmopolitismo que a cidade vivia. Então, né, é aí que você vai usar, como eu disse, mesmo que eles não tenham perguntado, né, diretamente sobre vagas, sobre industrialização, mas eles fazem, né, no ponto de vista comportamental. A Unicamp faz muito isso. Então, eu recomendo isso. Se é um assunto que você não está muito familiarizado, você pensa no universo. O que estava acontecendo? Eu tenho certeza que você vai se dar bem. Bom, continuando, questão de 2019, era uma questão sobre o messianismo.
E para isso eles usaram o filme do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, como sempre, né, alternativa A, alternativa B, item A, item B, melhor dizendo, para você responder. E aí o item A pedia um pouco, né, para você falar sobre a questão do messianismo. Eu sempre falo para os meus alunos, pessoal, vamos tirar das palavras informações preciosas. Vamos supor que você não estivesse muito familiarizado com esse tema, mas, poxa, Messias é aquela ideia que prevaleceu, né, no Nordeste brasileiro, principalmente, ali no final, né, do século XIX, os beatos, né, que não eram pessoas ligadas à Igreja Católica, pessoas que dominavam ali os textos bíblicos, começavam a pregar, né, o mais famoso foi o Antônio Conselheiro. Então, você tinha que descrever esse universo. E o cinema novo é um tema também não tão assim presente, como eu disse, nos livros didáticos, nas apostilas e às vezes nas aulas expositivas, mas o cinema novo era justamente uma tentativa, né, o expoente foi o Glauber Rocha, de mostrar as mazelas do Brasil por meio, né, do cinema. Então, quebrando aquela estética de Hollywood. Então, a câmera era diferente, é uma câmera em movimento, pessoas do povo como figurantes, né, personagens. Seria sempre interessante você dar uma lidinha, porque, como eu disse, a Unicamp gosta desses temas. Você viu, né, em 20, a questão do baile, a questão agora, né, do cinema novo. Então, são questões assim comportamentais, estética. Fica atento a esses movimentos, legal? Bom, em 20, caiu uma sobre a Eco 92, sempre tem uma atualidade, principalmente nos últimos 20 anos, né? Você que é jovem, né, que às vezes tem essa idade ou perto dela, pode achar muito, mas história, 20 anos não é praticamente nada, né? Então, 92, como repetindo, né, sobre o tema da Eco 92, e vai cair, gente, uma questão já antecipando, em 21, a sexta, que era do Krenak. Então, você veja que é um tema, essa questão da ecologia, né, esse tema tem que ficar atento, certo? E aí pedia para você descrever ali quais foram as resoluções, basicamente é isso, né, da Eco 92, e aí, pessoal, a intuição, né? Então, seria, então, a condenação da utilização dos combustíveis fósseis, certo? E isso, um projeto, né, um projeto, uma solicitação, certo? Uma recomendação que se substituísse essas fontes energéticas por fontes chamadas limpas. E em 21, então, a quinta, né, do 2021, caiu um texto sobre o Chile. Então, o Chile viveu também aquela realidade que o Brasil, a Argentina, enfim, quase toda a América Latina viveu. Nos anos 60, alguns, no caso do Chile, entrou, né, foi em 73 que o Pinochet chegou ao poder, derrubando Salvador Allende. Enfim, então, aquela discussão, democracia, ditadura, e era um texto, né, bem recente até, dos protestos no Chile, e você, para responder, tinha que saber desse período ditatorial no Chile, que foi entre 73 e 90, mais ou menos, né, quando houve, então, um processo de redemocratização. Repetindo, como houve no Brasil, né, no Brasil, a ditadura acabou em 85, então, na Argentina, mais ou menos próximo, Chile, todo então, aquele universo, tá? Das ditaduras e depois os processos de redemocratização na América Latina. Então, eu brinco às vezes com os alunos, são aquelas aulas que você, né, vem em qualquer supermercado, você compra um e leva dois. Então, você tem que fazer isso para otimizar seu estudo. Você pensa, por exemplo, uma estratégia que você pode usar, que eu acho interessante. Você, vamos supor que você não saiba muito sobre aquele país específico. Vamos pensar aqui no caso do Chile, mas você sabe o Brasil. Então, você faz uma associação que, na maioria das vezes, dá certo.
Então, como eu disse anteriormente, você não domina lá a questão sobre os BADs, mas você sabe, poxa, 30, 60 é um processo de urbanização, não é? Aquela outra questão lá do século XIX na Europa, unificação da Itália, da Alemanha, segunda Revolução Industrial, certo? Então, você se cerca daquele arcabouço que você já conhece para responder uma meio por tabela. Numa situação que você tem um certo estranhamento em relação à questão, é uma estratégia que muitas vezes dá certo. Bom, e caminhando agora, então, para a sexta, né? Sexta questão, 19, como eu sempre falo para vocês, cai uma questão sempre muito atual. Então, aconteceu isso em 19, 20 e 21. Olha só, a sexta de 19, né? Aí eu sobre refugiados. Você saiu do seu país, você chega num país estrangeiro, lógico, você perdeu, né, seus direitos. Você talvez tenha dificuldade para votar, de participar da vida, né, social, política do país. E era um texto falando sobre a ONU, que justamente se encarrega de tentar amenizar os impactos negativos, né, dessa população, por motivos religiosos, né, políticos, as guerras, né? Recentemente, por exemplo, teve o caso da Síria, que provocou ali, né, uma migração em massa. Enfim, então, a questão dos refugiados, um tema bem atual. Em 2020, eles colocaram um texto sobre o negacionismo histórico. Eu tenho até eu fiz um vídeo, não sei se você chegou a ver, que até brinquei, né, porque eu fui um motorista de aplicativo que, quando eu entrei no carro, meus endereços está professor de história, então eles sabiam que eu era, né, professor pelo endereço lá, e aí ficou perguntando, né, se a história precisa ser revisada, e eu concordei com ele, né, porque realmente muitas coisas na história são revisadas. Agora, há uma diferença entre você revisar a história para torná-la mais perto da realidade, né? Se é que isso é possível, né? Mas, enfim, mas o negacionismo é o lado negativo, né, desse revisionismo, porque você começa a querer, por exemplo, negar o Holocausto. Inclusive, na questão da Unicamp, era justamente o Holocausto que eles citavam. Então, veja, você, nesse bate-papo, inclusive, caiu a questão, né? O motorista citou, falou: olha, eu acho que o Holocausto não foi assim como se falou, 6 milhões, é muita gente. E eu falei o seguinte: olha, que número, né? Primeiro eu fiz essa questão: que número você acha que seria razoável, não é? E aí eu coloquei para eles não eram ladrões, não eram bandidos, foram mortos por serem judeus, certo? Então, nesse caso, né, pessoal, se morreu uma pessoa, já era para nos indignar, porque você não pode ser condenado, confinado no campo de concentração, trabalho escravo e muitos exterminados por serem de uma raça, entre aspas, né, já que esse termo não existe, só existe uma raça que é a raça humana, mas para efeito didático, você pensar numa etnia, então já seria condenável. Você imaginem um número expressivo como foi. Então, veja, mesmo documentado, certo? Mesmo fotografado, filmado, há o negacionismo. Aí volto a insistir com você. Negacionismo vem da palavra negar. Deu uma forçada aqui para você pegar no ato. Então, veja, a ideia é que você vai negar acontecimentos do passado para minimizá-los, né? Não foi bem assim. Então, ficar atento, por exemplo, com a questão da escravidão, né? No Brasil, muita gente quer minimizar isso. Olha, não foi bem assim, né? Bom, e a última, então, sexta no caso, né, de 2021, uma questão do CRENAC, que eu tinha antecipado para vocês. O CRENAC, você sabe, é uma liderança indígena, então no texto ele enfatizava a importância, né, dos seres humanos, né, da humanidade não se desassociar, né, da terra. A terra
Ele dizia, né, que foi talvez o maior erro da humanidade tenha sido esse. Então, né, num processo de urbanização, certo, que se intensificou aí no século XX, cada vez tende, né, a acontecer com mais contundência esse processo de urbanização. Então, vai tirando o homem, né, do campo, substituindo, né, por máquinas que vão plantar, que vão colher. Há um distanciamento, e aí, muitas vezes, é entendido, né, a natureza como se fosse assim, a gente pode, é um recurso inesgotável, nós podemos ir tirando. Ali, nesse caso, pessoal, como eu disse, se você tiver curiosidade em alguma dessas questões, você pode ir atrás para dar uma olhada com mais calma, principalmente se um desses temas aí você sentiu que você não viu no vestibular, você pode ir lá, né? Como eu disse, hoje é muito fácil na internet achar, e aí você dá uma olhadinha e tal, mas como eu sempre falo, não vai ter Ctrl+V, Ctrl+C, o importante é discutir a temática. Então, finalizando, né, no Brasil, sobre essa questão, a questão do agronegócio, que vai, certo, tomando terras que seriam indígenas, por exemplo, reservas indígenas, a mineração, certo, as madeireiras. Então, a gente assiste aí diariamente. Então, como eu disse, pessoal, a Unicamp, eles gostam desses temas que estão aí nos noticiários, certo? Na internet, na televisão, enfim, então, você tem que ficar muito atento. Inclusive, eu também comento sempre aqui, mas gosto de sempre reiterar, sempre está chegando gente nova, que esses temas são importantes, inclusive, para poder ser elementos de uma redação, né? Temas abordados por uma redação. E quando você vai fazer uma redação e você respalda suas questões, né, suas opiniões, com dados históricos, então você mostra para o examinador que você domina o assunto, sempre é importante, tá? Óbvio que tem, né, toda a parte formal, né, pensando numa redação, não vou entrar aqui, porque eu não sou professor de redação, com certeza você tem aí excelentes professores que te orientam nesse sentido, mas quando você, como eu disse, respalda isso, né, com informações históricas e tal, fica mais rica a sua redação. Então, história é uma disciplina que não é só para entrar na universidade, lógico que agora, né, o nosso objetivo principal é esse, mas é uma disciplina que nos ajuda, na verdade, para nossa vida, né? Exercer nossa cidadania aí no cotidiano. Pessoal, então, olha, só para passar esse último pente fino, vocês viram, às vezes eu fui falando, né, 19, 20, 21, talvez você não tenha conseguido na minha fala, então eu vou te ajudar a fazer essa divisão aqui, que é da Brasil em geral. Então, olha, na de 19, caiu uma sobre a Grécia, sobre os contatos culturais, que seria aquele contexto das grandes navegações, né, da conquista da América, Europa, século XIX, Casa Grande e Senzala, para falar sobre a questão da democracia racial, o messianismo, no cinema novo, e o tema dos refugiados. Então, caíram duas que a gente considera assim de Brasil, que é o messianismo e Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, certo? Então, 4 de geral, certo? Depois, em 20, já eles cobraram só uma de Brasil para valer, que era a questão da EPO. Não houve cobrança de nenhum outro período, que é muito comum, né? Do colonial, principalmente, da escravidão, não apareceu. E aí, mas veja, estamos falando só da segunda fase, né? Na primeira, pode ter caído, não estou com a prova aqui, mas né, pode ter caído na primeira, mas na segunda, que é o nosso objetivo aqui, não caiu. Então, olha, em 20 caiu sobre, como eu já antecipei, todas caíram Grécia, aí depois sobre o Império Português, que é mais ou menos o mesmo contexto das grandes navegações, né? O Cromwell, as revoluções, então, puritana e gloriosa, o Bolívar, Simão Bolívar, que é América. Então, a gente geralmente divide assim, né, no colégio, no cursinho,
você tem história do Brasil, da América e geral. Eco, 92, e o negacionismo. Foram 4 de Brasil e 2 de geral. E a tendência, são os temas, aí sim a gente pode te ajudar. 21 caiu. Grécia, como já disse, Senado, Irmandades, Confrarias, aquele universo, né, do período, então, colonial, né, do Brasil, a Constituição de 1891, aquela comportamental dos bailes de 30 a 60, o Chile e o texto do Krenak. Então, olha só, gente, só, né, se for pensar na história geral, só Grécia. Porque, olha, Senado, Constituição de 1891, os bares de 30 a 60, Krenak, Brasil. São 4 questões. Embora, né, pessoal, o texto do Krenak, na verdade, ele fala sobre atualidade, não é? Não fala do Brasil, mas é um texto de um brasileiro, então, nesse sentido, tá? E o Chile, então, também América Latina, não é? Então, você veja que essa última, de 21, deu uma tendência muito forte para o Brasil, para a América Latina, só Grécia. Então, é isso que nós temos que fazer, né, pessoal? Como eu disse, você percebeu hoje, discutir o universo, pensar possibilidades, aqueles temas que não apareceram, ficar atento. Por exemplo, um tema muito clássico da Unicamp que não apareceu foi a Idade Média, não caiu nada da Idade Média, do Império Romano, o Renascimento não apareceu nada. Então, eu pensaria nessas apostas. E os temas que eles abordaram, de atualidades, refugiados, negacionismo, essa questão do Krenak, do distanciamento do homem da Terra, continuam muito quentes. É interessante, né, essa questão, porque democratizou o WhatsApp, por exemplo, o acesso a você, né, divulgar informações, mas o outro lado da moeda, muitas vezes, notícias falsas. Então, fake news, como disse, todo esse universo aí, refugiados, é um tema que continua, se forem cobrar qualidade, muito quente. Pessoal, olha, como eu disse, ao longo aí do ano, que agora você vai fazer o Unicamp, não sei se você estiver em São Paulo, vai fazer a FUVEST, os demais, né, dos outros estados, a mesma coisa, estão fazendo aí vestibulares agora, ou segunda fase, onde existe, e depois eu tenho certeza que você vai entrar, certo? Mas se você, por exemplo, está ainda começando seus estudos, vai começar o terceiro esse ano, vai começar o cursinho esse ano, você pode me acompanhar aí nas redes sociais, que eu estou diariamente nas 3 mídias, Instagram, Facebook, YouTube, falando dos vestibulares, sempre com esse nome, né, professor de História Marcos Mello, para você achar mais fácil, então você consegue aí me achar facilmente, se assim desejar. Se você chegou até aqui, é porque você gostou, então você já sabe melhor do que eu. Você deixa um like, se você estiver fazendo vestibular, se inscreve, né, no canal, aciona o sininho para você ser avisado. E todo dia, às vezes, pessoal, uma aula um pouco mais longa, como a de hoje, certo? Uma meia hora, 40 minutos. Às vezes, recados mais rápidos, de 2, 3 minutos. Às vezes, resolução de uma questão que eu achei interessante ou que achei inusitada, a gente traz aqui para não ser surpreendido, né, na hora da prova. Então, é isso. Se você vai fazer vestibular, como eu sempre falo, né, você está estudando aqui da Unicamp, mas está estudando para todas as... Não tem essa de estudar para uma única faculdade. Você está estudando para a FUVEST, para a Unicamp, para a Unesp, Federal de Pernambuco, Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Os temas são todos, pessoal, universais. Não tem essa de estar estudando para uma específica. É óbvio que, como a gente está fazendo agora, como estamos muito próximos desse vestibular, a gente dá uma ênfase a ele. Mas aproveita para estudar para todas as outras, né, universidades, para todos os outros vestibulares. Então é isso, pessoal. Desejo aí boa sorte para vocês
estamos juntos aí nessa empreitada. Então, até a próxima. E depois volta aqui para me contar, e eu fico até agradecido esse retorno de vocês, porque a gente sabe que está no caminho certo. Então é isso. Forte abraço, garotas e garotos. Boa prova lá.